Bom dia, pessoal. Eu sou Isabela, diretora da Escola de Governo e Gestão de Niterói, da CEPLAG de Niterói, e eu gostaria de desejar boas-vindas para quem está aqui conosco no nosso canal e veio conversar sobre a importância da bicicleta como modal de transporte urbano sustentável, que é um tema muito importante para a gente, para a nossa prefeitura. A gente está muito contente com essa parceria desse webinário de hoje com a Coordenadoria Niterói de Bicicleta. Nós temos convidadas e convidados mais que especiais, e por isso eu nem vou me alongar. Já vou convidar, então, a secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, a Ellen Benedetti, para abrir o nosso webinário. Bom dia, Ellen, e seja muito bem-vinda. Obrigada, Isabela. Bom dia. Bom dia, Helena. Bom dia, prefeito, Axel Grell e todos que nos assistem. É uma honra poder fazer a abertura desse webinário em que o nosso ilustre prefeito vai ser palestrante, vai nos premiar aqui com a fala dele. Então, é uma honra estar aqui com vocês. Bom dia, agradeço. Quero aqui, Isabela, parabenizar muito a Escola de Governo e Gestão e também a coordenadoria do Programa Niterói de Bicicleta por essa iniciativa. A gente ficou muito animado quando viu toda a programação do webinário. Serão cursos, né, um ciclo de cursos de sensibilização e capacitação sobre esse tema, então isso é fundamental para a gente. Queria destacar aqui que quando a gente fala da bicicleta e a importância da bicicleta no meio urbano, eu gostaria de resgatar o Niterói que queremos, né? O planejamento que a gente fez em 2013, quando o nosso prefeito era vice-prefeito à época, e já inseriu ali no planejamento, junto com a sociedade, esse desejo de transformar Niterói realmente numa cidade muito mais amigável para o ciclista, que incentivasse o uso da bicicleta. Então, o prefeito é um grande entusiasta desse tema. A gente avançou muito nesses últimos 8 anos, e eu lembro muito do nosso balanço de gestão no final do ano passado, quando a gente apresentou as entregas e ampliação da malha cicloviária, diversas entregas como bicicletário. É uma cidade que realmente se transformou em 8 anos para ser uma cidade muito mais amigável do ciclista, né? E a importância disso está em diversos aspectos, né, em relação à nossa cidade, tanto em relação à segurança do ciclista, quanto em relação à modalidade, à forma de uso da bicicleta no espaço urbano. Eu lembro muito, prefeito, quando a gente fez as primeiras reuniões, ainda no começo da pandemia, que a gente buscava experiência de outros países, de como estavam enfrentando a situação da pandemia. Isso me chamou muita atenção, quando no webinário com a China, eles destacaram a importância do uso da bicicleta para evitar aglomerações, para que as pessoas pudessem diluir um pouco a sua forma de se locomover e, com isso, também evitar a propagação do vírus. Isso me chamou muita atenção, porque, de fato, a gente, às vezes, não pensa nessas questões que são fundamentais também quando a gente fala do uso sustentável do transporte público, né? E eu acho que o prefeito está nos levando nessa direção de pensar no futuro, pensar a cidade de Niterói, olhando também experiências internacionais e nos projetando para o futuro, que é um futuro que exige isso, né? Um futuro que nos exige um uso consciente do transporte público, um futuro que nos exige um uso também muito mais coordenado e amigável dentro do espaço urbano, em que as pessoas se respeitem e que a gente possa ter segurança para o uso da bicicleta. Então, eu estou muito entusiasmada para escutar todos os nossos palestrantes. Queria agradecer aqui os parceiros desse projeto também, o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, agradecer o Pedal Sonoro, a Rede Bike Anjo, as nossas palestrantes, Mariana e Daniele, que vão palestrar daqui a pouquinho para a gente, são presenças também ilustres no nosso webinário, assim como o nosso prefeito, que eu já mencionei, e as nossas mediadoras, Isabela e Helena. Agradecer a todos vocês e desejar aí um excelente evento, um excelente ciclo de webinários. Muito obrigada. Ellen, muito obrigada pelas palavras, e agora eu queria passar para a Helena Porto, que é a nossa grande parceira, nosso contato do Niterói de bicicleta, junto com o Felipe, claro. Helena, bom dia, seja bem-vinda, e muito obrigada pela oportunidade de fazer parte desse evento, não só desse evento, mas desse projeto como um todo, né? De tudo que vai acontecer daqui para frente. Nem vou dar spoiler, eu vou deixar isso com você. Perfeito. Bom dia, Isabela. Muito obrigada. Bom dia a todos, bom dia a todas, aos participantes que estão aqui com a gente nessa mesa virtual super especiais, a todos os ouvintes e participantes no canal. Queria primeiramente agradecer você, Isabela, na figura aí da EGG, da Escola de Governo e Gestão, por toda a parceria na construção desse webinar de hoje e também na parceria da realização do nosso curso Niterói de Bicicleta, que a gente vai estar lançando amanhã, no Dia Nacional do Ciclista, né? É um curso que a gente construiu em conjunto com a EGG, a Coordenadoria Niterói de Bicicleta,
e diversos outros parceiros, tanto internos da prefeitura quanto externos, para realizar uma capacitação ciclo-inclusiva para os servidores da Prefeitura Municipal de Niterói, né? A gente, nesse curso, vai abranger diferentes temáticas, e ficou um material muito completo sobre a questão da bicicleta, né? A gente gravou o formato de videoaulas, a gente fez diversas gravações, montamos materiais de apoio, cadernos, apostilas, vai ter indicação de bibliografia, de vídeos e filmes para assistir. E no total são 7 módulos que vão ter nesse nosso curso, né? O primeiro a gente inicia fazendo uma sensibilização para a bicicleta e apresentando a bicicleta como modal de transporte urbano sustentável. No módulo 2 a gente traz um histórico da bicicleta, tanto panorama mundial quanto local, né, da nossa histórico da bicicleta na nossa cidade de Niterói. No módulo 3 a gente fala sobre cicloativismo e a importância da luta e do ativismo pela bicicleta na cidade. No módulo 4 a gente fala da interseção da bicicleta com o meio ambiente e sustentabilidade. No módulo 5, sobre educação no trânsito, onde a gente apresenta o Código de Trânsito Brasileiro e as regulamentações legais em torno da bicicleta circulando nas vias. No módulo 6, a gente traz soluções viárias e exemplos de projetos da nossa cidade de Niterói. E, por último, no módulo 7, a gente fala sobre bicicleta e primeira infância, ainda mais no contexto da cidade de Niterói integrar, desde o ano passado, a Rede Urban 95. A gente apresenta com um especialista sobre o tema o quanto a bicicleta é uma potente ferramenta para o desenvolvimento integral da infância, né, das crianças e para a construção de uma cidade democrática. Então, eu convido a todos para acompanharem o nosso lançamento amanhã. No primeiro momento, esse curso vai ser interno para servidores municipais da nossa prefeitura, mas em breve a gente vai preparar uma forma de divulgar, né, e colocar o acesso público a todo esse material. Então, eu convido a todos aqui presentes a acompanharem as redes da EGG, as redes do Niterói de Bicicleta, para acompanharem a divulgação desse material. Bom, hoje no nosso webinário a gente vai falar sobre a importância da bicicleta como modal de transporte urbano sustentável. Eu também não vou me alongar muito, porque temos aqui 4 participantes incríveis que vão falar para hoje. Eu vou pedir que cada participante mantenha o tempo entre 15 e 20 minutos de fala. A gente vai ter aqui o apoio da Carol, da EGG, que quando estiver chegando aos 15 minutos vai sinalizar no chat a questão do tempo, para a gente poder ouvir a todos, e no final vamos abrir também um espaço para perguntas. Então, a gente tem uma equipe também que está aí atenta ao chat no YouTube, para ir acompanhando e resgatando as perguntas, para a gente poder ter esse debate no final também. Bom, para finalizar, eu queria dizer que é uma alegria estar aqui, né, para conversar, para escutar com todos vocês sobre a importância da bicicleta como modal de transporte urbano sustentável. E eu acho que eu posso falar em nome da equipe do Niterói de Bicicleta, que é uma alegria e um orgulho muito grande trabalhar com a bicicleta na nossa cidade de Niterói. E com isso eu passo então a palavra para uma pessoa que é fundamental em todo esse processo do fomento ao uso da bicicleta na nossa cidade, nosso atual prefeito, Axel Grael. Muito obrigada. Muito obrigado, Helena. Obrigado, secretária Ellen. Isabela, nossa coordenadora da nossa Escola de Governo e Gestão, todos os nossos parceiros dessa iniciativa, né, de fazer esse curso, né, sobre a questão da bicicleta na cidade. Eu acho que é muito importante, porque o processo todo de criação, né, de uma malha cicloviária na cidade, ela não é uma ideia nova, né? Isso surgiu lá na década de 80, quando o grupo ambientalista que eu presidia na época começou a fazer manifestações pedindo ciclovias em Niterói. E tínhamos uma repercussão muito pequena. As pessoas não achavam que isso era viável, né? As pessoas achavam que já tinha pouco espaço para o automóvel e que a bicicleta não teria espaço nas ruas da cidade. Eu me lembro que as pessoas diziam que a nossa cidade tem montanhas, então diziam que o clima aqui é muito quente, que ninguém ia usar a bicicleta. Diziam que o relevo
né, também era um fator, né, que inibiria o uso da bicicleta. Diziam que, enfim, a bicicleta não era uma coisa para Niterói, era uma coisa para Dinamarca, né, para Copenhague, para Amsterdã, e não para a nossa cidade. E a gente sempre teve uma convicção, né, que a cidade abraçaria a opção da bicicleta como mais uma opção. Né? Quando a gente defende o uso da bicicleta, nós não estamos falando em obrigar todo mundo a andar de bicicleta. Nós estamos dizendo dar a opção segura, confortável e atraente para quem quer usar a bicicleta. Então, o futuro é multimodal e a gente precisa, né, garantir que o modo bicicleta esteja disponível, né, para quem quiser usar, né, de uma forma segura. Esse processo, né, o processo de implantação dessa ideia demorou muito tempo, como já falamos aqui. Nós ficamos décadas, né, praticamente pregando no deserto, mas, né, aos poucos, a gente conseguiu, principalmente a partir de 2013, quando, né, houve o compromisso do então prefeito Rodrigo Neves de implantar, né, as ciclovias. Eu era um vice-prefeito e tive a responsabilidade de coordenar as ações de implantação das ciclovias em Niterói. Agora, a bicicleta, como uma opção de mobilidade, ela é um elemento quase que novo na cidade, porque a bicicleta não é uma novidade, mas ela tinha um uso, principalmente um uso mais lúdico, um uso de lazer, né, e de, enfim, esportivo, mas ele não era assim considerado de uma forma mais séria como uma alternativa de mobilidade. E nesse sentido, né, a implantação das primeiras ciclovias foram um elemento novo na cidade. Então, é importante quando a gente vê, no processo que a gente está passando agora, de implantação, né, de novas ciclovias, e a gente vê, né, que há uma incompreensão, há conflitos, né, e isso aconteceu em cada uma das ciclovias que nós implantamos em Niterói. Eu me lembro que a primeira delas foi a ciclovia da Rua Timbiras, em São Francisco. Até por ser a primeira, nós fizemos ela como se fosse praticamente um showroom de alternativas, né, de soluções para segregação, para que ela fosse quase que um mostruário, para que a gente pudesse ajudar, né, a convencer as pessoas que as ciclovias eram possíveis e poderiam ser, né, um elemento integrado, né, nas ruas. E eu me lembro que quando a gente inaugurou aquela ciclovia, haviam pessoas, né, que, em protesto contra a ciclovia, puseram panos pretos nas janelas. E eu conheço uma das pessoas, né, eu moro no bairro, e depois, tempos depois, estava elogiando a ciclovia. Né? Eu falei, que bom, né? Que bom que você agora gosta da ciclovia, porque eu me lembro que quando a gente inaugurou, você botou um pano preto na janela. E é isso, é um processo, né, de convencimento. Nós vemos agora, recentemente, eu vi uma manifestação nas redes sociais de uma pessoa reclamando que a ciclovia, em Piratininga, ia tirar algumas vagas de automóveis, né, na orla, né, da praia, um lugar nobre, né, que era a gente disputava, né, a vista para aquela praia maravilhosa com vários carros estacionados. A implantação da ciclovia vai tirar algumas vagas, né, mas não vai tirar todas. Ainda assim, uma resistência muito grande. E eu me lembro de uma pessoa, né, que disse que ela paga IPVA
né, o imposto, né, dos automóveis, e as pessoas que usam a bicicleta não pagam imposto nenhum. Então, ela deveria ter mais direitos do que quem usa a bicicleta. Então, ela discordava, né, da perda de vagas, né, para a bicicleta. Então, você vê quanto a gente precisa avançar no processo de debate, né, e de convencimento, e a ciclovia é uma coisa que veio para ficar, que vai se expandir, nós vamos ter cada vez mais usuários, e que, é uma boa ideia, sim, e não é um enfrentamento com o automóvel, mas, né, de garantir o que está, afinal, né, no nosso Código de Trânsito, que considera a bicicleta um veículo como os demais. Então, o que nos cabe como poder público é, digamos, mediar, né, e ordenar o uso dos espaços públicos viários para que a gente garanta o espaço tanto para a bicicleta quanto para o automóvel. E há uma questão importante, que quanto mais usuários de bicicleta, mais a gente vai ganhando essa massa crítica a favor do uso da bicicleta. E também, quanto mais ciclistas, né, mais seguro será para todos os ciclistas, porque você vai consolidando esses espaços garantidos, né, pelas ciclovias. Então, quer dizer, a gente vai ocupando espaços, ganhando alternativas, como foi, por exemplo, quando nós conseguimos garantir na, no, no transporte, né, hidroviário entre Niterói e o Rio de Janeiro, nas nossas barcas, o espaço, né, para a bicicleta dentro das barcas. Isso foi um ganho muito importante, porque você conectou a nossa malha cicloviária de Niterói com a do Rio de Janeiro. Também, né, quando a gente conquistou o nosso bicicletário no centro de Niterói, você passou a permitir, né, várias outras alternativas, né, e opções, né, para o uso da bicicleta, outros estímulos. E assim, à medida que a gente vai conectando cada vez mais uma ciclovia na outra, né, como foi o caso da Marquês do Paraná, você vai potencializando o número de ciclistas, e isso vai estimulando cada vez mais essa opção. Então, eu queria chamar a atenção também para uma questão importante, que é uma realidade, né, que nós estamos vivendo agora e que foi potencializada com a pandemia, que é o advento do home office. Um número muito maior de pessoas passou a trabalhar em casa. Isso já era uma tendência, eu me lembro que há anos que já se dizia, né, que as pessoas iam poder trabalhar mais à distância, né, e não necessariamente nos escritórios que concentravam grande número, né, de pessoas, né, nos escritórios, nas fábricas. Mas isso, na verdade, vinha avançando muito lentamente. Com o isolamento social, né, imposto pela pandemia, as pessoas começaram a descobrir que essa possibilidade existia. E muita gente começou a usar essas ferramentas, como nós estamos usando aqui, um aplicativo, né, para reuniões coletivas, né, online, e todos nós nos familiarizamos, né, com essas ferramentas, e as pessoas estão usando isso como uma ferramenta de trabalho. E se as pessoas estão ficando mais tempo em casa, os deslocamentos, muitas vezes, né, longos deslocamentos de casa até o local de trabalho, passaram a ser menos necessários. As pessoas passaram a ir para os seus escritórios uma vez por semana, uma vez por mês, ou fica em casa mesmo. E se as pessoas não estão mais se deslocando, né, dos bairros, né, para o centro da cidade, né, de manhã e de tarde,
sentido inverso, você diminui, né, a pressão sobre o trânsito. Nós estamos verificando em Niterói a valorização, né, de casas, né, nos bairros como a região oceânica, Pendotiba, São Francisco, bairros que até pouco tempo atrás, né, estavam com seus imóveis desvalorizando e as pessoas tentando morar mais perto, né, do centro, né, na zona sul da cidade. E agora é uma valorização, né, desses espaços com moradias maiores, porque se as pessoas vão ficar mais tempo em casa, elas precisam de mais espaço. Então, eu preciso ter, né, um escritório para fazer uma reunião como essa aqui, a minha esposa também, os filhos, então você precisa de uma infraestrutura maior. E se as pessoas vão ficar mais tempo em casa, né, os deslocamentos, né, para fazer compras, para fazer, enfim, os deslocamentos passam a ser muito mais para os serviços que tendem também a se desconcentrar do centro e ir para os bairros. Então, a bicicleta ganha uma importância ainda maior, porque a bicicleta é muito mais confortável e uma alternativa mais atraente para os pequenos deslocamentos, né, principalmente lá nos bairros. Então, o que era antes, né, já uma tendência, se potencializa agora nesse momento de construção desse novo normal, né, na pós-Covid. Então, a Ellen B. lembrou aqui que durante a Covid, né, quando nós debatemos lá com dirigentes urbanos e da área de saúde na China, eles falando da importância que eles estavam dando para a bicicleta. E, então, nós estamos vendo também, nesse momento, né, de reconstrução das economias, né, a gente vê o que a Europa está fazendo agora como incentivo, né, para a retomada da economia. São grandes investimentos em sustentabilidade urbana. Então, faz parte, né, disso, o incentivo à bicicleta nas cidades alemãs, por exemplo. A Angela Merkel tem falado muito nisso. Nós temos visto, né, que esse novo normal ele trará avanços importantes e mudanças bastante importantes também no planejamento das cidades. Eu tenho certeza que a bicicleta será cada vez mais central nesse processo de planejamento. Então, acho que queria finalizar aqui agradecendo mais uma vez, né, o esforço de todos na organização desse nosso encontro, dizer que é fundamental que a gente capacite e promova o debate entre, né, os funcionários da prefeitura, né, que planejam uma cidade, que dialogam com a população. É importante que eles estejam ainda mais preparados, né, para esse diálogo. E eu tenho certeza que, trocando experiências, né, com parceiros internacionais, como nós vamos ter aqui nesse nosso encontro, nós vamos poder fazer, né, com que a gente avance bastante, né, numa cidade cada vez mais ciclável, mais sustentável e socialmente justa. Então, muito obrigado a todos, um ótimo seminário. Eu, lamentavelmente, não vou poder ficar aqui para toda a nossa programação, em função de alguns compromissos, mas eu desejo a todos um ótimo evento, um ótimo debate. Um abraço a todos. Obrigada, prefeito. Obrigado pela sua fala, pelo panorama da situação da bicicleta, né, atualmente, com essa situação da pandemia também, não só na nossa cidade, mas no mundo. E é fundamental mesmo, né, a gente capacitar e promover o debate e a troca de experiências a respeito desse tema. Então, não vou me alongar e já vamos chamar aqui a nossa próxima participante, vamos chamar aqui a Mariane Weinreich,
que é cofundadora e presidente da Embaixada de Ciclismo da Dinamarca em Copenhague. É um prazer tê-la aqui conosco, Mariane. Muito obrigada. Bom dia a todos. Estou muito feliz de dar bom dia a vocês de Copenhague, na Dinamarca. É a tarde aqui. Para mim, estou feliz de falar sobre a normatização do ciclismo de uma perspectiva dinamarquesa. E eu espero que agora vocês possam ver a minha tela e a minha apresentação. Obrigado mais uma vez por me convidar hoje para aqui. Eu sou Mariane Weingar e gerencio a divisão de ciclismo e faço parte de uma organização chamada Ciclismo da Dinamarca. Como podem ver aqui na figura, eu pedalo nas montanhas e é muito mais fácil do que caminhar. Rapidamente, é uma consultoria sobre engenharia e design, somos 16 mil especialistas em 35 países, sou parte da divisão de... somos 200 especialistas trabalhando com eletrificação, transporte e segurança do tráfego, digitalização, alguns dos elementos que esses países, Finlândia, Índia, Singapura, eles são fortes. O assunto de hoje sobre normatizar o ciclismo é a minha tentativa de tentar compartilhar as melhores práticas dinamarquesas em como criar cidades para ciclistas e para o ciclismo. O principal objetivo é tornar o ciclismo seguro e fácil de qualquer lugar para todos os lugares. Esse é o fundamento para ter uma cidade de ciclistas. E como você chega lá? Há muitos elementos que são importantes. Um elemento, é claro, que deveria haver bicicletas disponíveis, não só as de esportes e corrida, ou as mountain bikes, mas diferentes tipos de bicicletas para diferentes tipos de pessoas. Pode ser de carga, mais em conta, triciclos, para ter a habilidade de escolher uma bicicleta que se encaixe no propósito e na necessidade e, quem sabe, o seu estilo. Depois, o outro elemento é realmente entender que há muitos tipos de ciclistas e você vai sempre ter os mais fortes, vão pedalar independente da condição, mas você deveria planejar e focar na maioria, os cidadãos preocupados que podem se ver fazendo isso, mas não acham que é seguro, mas estariam interessados se fosse seguro. Há algum barulho? Sim. Então, é importante ter um plano, ter uma estratégia com objetivos claros e com medidas e alvos que você possa acompanhar e avaliar como está saindo e averiguando para ver se todos têm objetivos claros e trabalham na mesma direção. A espinha dorsal de uma cidade de ciclismo é uma rede protegida de ciclovias segregadas, uma rede onde seja seguro, direto, conveniente, que seja coerente. Na Dinamarca, a nossa tradição de design é ter uma separação de pedestres e ciclistas e o trânsito de veículos. Não é necessário ter uma separação física, mas é
o importante é ter uma barreira física entre os carros e os ciclistas e também algum tipo de barreira entre os pedestres e os ciclistas, porque um dos desafios é a diferença de velocidade e isso causa conflito. Há muitas outras formas de criar essa barreira, pode ser postes, concreto, cones, flores, vasos de flores. O importante é ter uma barreira física. Em outras áreas da cidade, com ruas mais estreitas e poucos carros, outra forma é a seleção de tráfego, porque reduzir a velocidade de carros é uma medida que torna isso mais seguro e uma experiência mais prazerosa para os ciclistas. Em Copenhague e a área em volta de Copenhague, há um enorme projeto acontecendo, onde 25 municipalidades e a cidade de Copenhague constroem uma rede enorme chamada a ciclovia, super ciclovia, e uma rede para fazer possível que as pessoas que moram fora de Copenhague venham para seus lugares de trabalho em Copenhague pedalando. Então, acessibilidade, segurança são palavras-chave para criar esses corredores diretos para o centro da cidade de Copenhague. Quando você tem a rede, a maior parte dos acidentes acontecem nas interseções, onde os diferentes modos se encontram. É por isso que é importante ter medidas que torne as interseções e o ciclismo mais seguro e para evitar os conflitos entre carros que viram e os ciclistas. Na Dinamarca, temos assim chamada o gancho de esquerda, quando você vira para a esquerda, em 2 medidas, mas há outras medidas que podem ser feitas para só a importância de olhar para as interseções é o que eu quero salientar aqui. Depois também criar bom fluxo, porque como um ciclista, quando você para, você tem que usar a sua própria energia para se movimentar de novo. Então, é perturbador ter que parar para muitos sinais vermelhos ou outros bloqueios na sua rota. Então, criar linhas verdes, onde você pode ter um sinal verde nas interseções, ou como na cidade de Odense, eles têm sensores de chuva nas grandes cruzamentos e quando chove, os ciclistas vão ter mais tempo de luz verde. Então, é muito perturbador parar no sinal vermelho, mas é pior ficar no sinal vermelho na chuva. Então, é por isso que diferentes medidas podem ser adotadas e também o uso da tecnologia para tornar isso mais atrativo e criar melhor fluxo para os ciclistas. Toda bicicleta, todo passeio de bicicleta termina com uma bicicleta estacionada, e por isso o estacionamento de bicicletas é muito importante. E é importante que esteja disponível em todos os lugares onde os ciclistas vão, e esperamos que isso seja todos os lugares. Então, criar estacionamento de bicicletas fora, como aqui, nas áreas de shopping, ou conectar as bicicletas ao transporte público, estações de ônibus, de trem, ou como aqui em Copenhague, você pode ver na figura aqui abaixo na esquerda, é possível trazer a sua bicicleta no trem S e é livre, e os vagões são desenhados para isso, para não criar caos, e, de fato, foi um bom caso de negócios para os trens S, porque tiveram um aumento de 8% dos passageiros quando eles liberaram as bicicletas. Então, ganharam dinheiro com essa opção. E os ciclistas gostaram. Quando convidamos pessoas para, por exemplo, nossas casas, nós cuidamos deles, os alimentamos e tornamos isso prazeroso para eles.
o mesmo acontece nos espaços públicos. Uma cidade, você pode fazer com que eles se sintam bem, trazendo serviços que tornem a experiência do ciclista boa na cidade. Pode ser uma bomba para as bicicletas, pode ser um descanso para pés, ou pode ser uma simples solução de desenho, como facilitar uma lata de lixo envesada para facilitar quando eles pedalam comendo ou tomando um café. Outra forma é botar contadores de ciclistas. Eles contam os ciclistas 24 horas por dia, o ano inteiro, mas eles também mostram aos ciclistas que eles contam, e isso é uma ferramenta de marketing forte para mostrar aos ciclistas que não estão sozinhos, são parte de um movimento maior quando pedalam. E muito embora no que tange o investimento seja uma forma menos cara de investir em infraestrutura, você nunca deveria fornecer soluções baratas, porque se investir em ciclismo tem um retorno muito alto do investimento nos benefícios de saúde e providos aos ciclistas. Então, mostrar aos ciclistas também que eles estão trazendo um benefício para a cidade, e é importante ter soluções de alta qualidade. Por exemplo, as pontes de ciclismo em Copenhague são um exemplo disso. A cidade não está só dando infraestrutura para atravessar o porto, mas também está trazendo uma dimensão muito boa para o espaço público e criando vistas. As pessoas vêm para Copenhague para ver a Pequena Sereia, mas também para pedalar na área do porto. Infraestrutura não é tudo, infraestrutura é uma parte central de normatizar o ciclismo, mas é também ganhar corações e mentes. Então, as marcas de ciclismo, mostrando que você não tem que ser uma pessoa específica, para isso você não tem que ser homem ou jovem ou estar em forma para fazer isso. O ciclismo é para todos. Se houver uma infraestrutura segura, disponível e tendo diferentes imagens para que as pessoas se vejam nas imagens vistas do que é ser um ciclista, e mostrando que não é só sobre ser jovem ou usando determinada coisa. Então, só escolher grupos-alvo pode ser brincando com as crianças, tornar o ciclismo parte da brincadeira como crianças, porque é seguro. Pode ser trabalhar como nos lugares de negócios, para mostrar que você é cuidado como ciclista quando vai ao trabalho, que a sua bicicleta é cuidada, há estacionamento, que você está sendo cuidado. Pode haver chuveiros ou armários ou lugares para pendurar suas roupas ou trocar as roupas, se for isso que você quiser fazer para usar a bicicleta para ir ao trabalho. Outro grupo importante para promover ciclismo são as mulheres, porque as mulheres são mais aversas ao risco do que homens, e isso significa que, quando não é seguro para pedalar, as mulheres simplesmente não fazem isso. Nós somos inteligentes assim. Então, é por isso que na Dinamarca e nos Países Baixos temos metade das mulheres pedalando, e em outras cidades tem 70% de homens e 30% de mulheres. Então, um pesquisador australiano
Dr. Yang Girard diz que as mulheres são um indicador de quão segura uma cidade é para o ciclismo. Então, você pode sair às ruas e contar quantas mulheres estão pedalando comparado aos homens e ter um indicador. Também é sobre garantir que ciclismo pode ser parte da sua vida toda, e temos uma organização que começou na Dinamarca e agora opera no mundo inteiro, chamado Ciclismo Sem Idade. Eles têm um slogan dizendo todos têm direito de fazer isso, possibilitando os voluntários em lares de idosos, tornando possível para experienciar as cidades de bicicleta. Se você tiver a oportunidade de pedalar como criança, ser uma grávida pedalando até o fim, se você for um homem de negócios de terno, ou pode ser transportado na sua última viagem no seu mundo por uma bicicleta, então ciclismo realmente será literalmente parte da sua vida inteira. E se isso for possível, e isso para mim define uma cidade em que é bom viver. Então, essas são as minhas palavras. Todos esses elementos que você viu aqui na apresentação também são algo que nós estudamos e provemos na nossa equipe, assistimos, ajudamos as cidades para trazer todos os benefícios que o ciclismo pode trazer para o indivíduo, para a cidade, para o mundo em geral, com sustentabilidade e mudança climática. Então, muito obrigado por me ter aqui. Mariane, muito obrigado pela sua fala, pela sua participação. Foi muito rico te ouvir, receber todas essas contribuições e também poder ver tantas imagens de referências tão incríveis, né? A gente acredita muito que essa troca entre países e entre realidades diferentes, ela é muito importante. Então, muito obrigada pela sua participação. E agora eu vou chamar, então, a nossa próxima convidada, nossa participante, Daniele Hoppe. Daniele é arquiteta e urbanista, mestre em planejamento urbano, atua há 14 anos em planejamento urbano e mobilidade sustentável, com experiências no poder público, na iniciativa privada e também no terceiro setor. E desde 2014 integra a equipe do ITDP Brasil, que é o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, onde ela é responsável pelas iniciativas de mobilidade ativa, mobilidade a pé e de bicicleta. Daniele, muito obrigada e bem-vinda. Bom dia, obrigada, Helena, obrigada aí ao prefeito que precisou sair, obrigada, Mariane, por nos ajudar a nos inspirar, a secretária Ellen, o Felipe, a Isabela. Acho que, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite para o ITDP para participar tanto do desenvolvimento, né, da parte do conteúdo do curso que está sendo lançado hoje, como desse momento também de lançamentos. O ITDP, para quem não conhece, é uma organização internacional sem fins lucrativos que trabalha desde 85 promovendo a mobilidade urbana sustentável e equitativa, principalmente no sul global. E aqui no Brasil, nosso escritório é no Rio, e a gente já teve algumas colaborações com a Prefeitura de Niterói, né? Então, eu começo, acho que minha fala, parabenizando vocês pela essa iniciativa de desenvolver um curso sobre mobilidade em bicicleta para servidores públicos. A gente que trabalha no meio sabe da importância e do potencial do uso da bicicleta como modo de transporte nas nossas cidades, mas a gente também sabe que essa importância estratégica ela ainda não é clara para muitas pessoas. A bicicleta ela é um veículo altamente eficiente no consumo de energia, ela usa a nossa própria energia, né, para se deslocar e ainda gera saúde para a gente mesmo. Ela não contribui para a poluição do ar, ela não emite gases de efeito estufa, e a gente tem visto aí bem claro ultimamente as consequências das mudanças climáticas e do fato da gente ignorar a necessidade urgente de redução de emissões nas nossas cidades. No que toca à qualidade do ar, acho que só para dar um exemplo, tem um estudo de 2014 da CETESB sobre São Paulo, que indica que São Paulo precisa reduzir em 20%, 26% as viagens de automóvel para tornar o ar adequado para a gente viver. Né? A gente realmente, eu acho que não dá devida importância ainda às questões de qualidade do ar na nossa saúde.
A bicicleta ela pode ajudar muito nisso, né? E por quê, né? Porque a bicicleta ela é um modo de transporte mais apropriado para distâncias curtas, aí de 5 a 8 quilômetros, e essa distância ela pode ser ampliada com o uso da bicicleta elétrica, que tem crescido bastante no mundo. Tem algumas estimativas que dizem que mais de 50% dos deslocamentos urbanos eles têm menos de 10 quilômetros em várias cidades do mundo, né? Que é uma distância que poderia ser facilmente percorrida de bicicleta em até meia hora. E a bicicleta, ela requer pouco espaço para circular e para estacionar. A gente consegue transportar um número maior de pessoas no mesmo espaço viário, se a gente comparar com o automóvel, né? O automóvel, a gente sabe que a ocupação média do carro nas cidades brasileiras é por aí 1,2 passageiros, então a gente tem aí uma caixa de 1 tonelada para carregar em média 70 quilos, então realmente o automóvel ele não é um veículo eficiente, se a gente for parar para pensar. Tá? Não é tá aí, acho que o próprio prefeito já mencionou isso, não é entrar numa cruzada contra o automóvel, mas é colocar ele numa matriz modal que permita outras alternativas, né? Hoje a gente tem um planejamento urbano e as nossas cidades elas acabaram ficando muito dependentes do automóvel, que a gente tem hoje um consenso aí entre especialistas que a gente precisa reduzir o uso do carro para tornar nossas cidades melhores para todo mundo, inclusive para aquelas pessoas que vão continuar usando o carro, né? Então, a bicicleta, além disso, ela tem um baixo custo de aquisição e de manutenção, então ela é um veículo que promove a inclusão social, né? Vocês voltei? Acho que voltou, né? Voltou, perfeito. Tá, obrigada. Caiu aqui. Então, acho que eu estava falando que se a bicicleta está bem integrada com um sistema de transporte público, que ela permite ao passageiro descer na estação, seja do ônibus, seja do metrô, do BRT ou das próprias barcas, e seguir pedalando até o destino final, o acesso desse passageiro a destinos como o emprego ou a escola, ele é ampliado em até 15 vezes, se a gente comparar aí com o deslocamento a pé. Só que essa importância estratégica da bicicleta nas nossas cidades, ela ainda não é clara para muita gente. Isso gera, acho que muito do que o prefeito mencionou também, gera entendimentos equivocados, gera reações contrárias, às vezes exageradas, à retirada do espaço do carro, à restrição de estacionamento em alguns lugares. Eu acho que a gente ainda acredita muito que o estacionamento é um direito, a gente não se dá conta que o espaço da via, ele é público, ele é de todos, ele é inclusive das pessoas que não andam de carro, né? Então, todo mundo deveria ter direito a usar esse espaço quando a gente tem um carro estacionado aí, e a gente sabe que o carro, em média, ele fica parado 90% do tempo. Tá? Então, se a gente destina um espaço público para veículos particulares estarem parados durante 90% do tempo, isso também é contraproducente para nossas próprias cidades. Tá? A gente poderia estar dando um uso melhor a essas áreas. E muitas vezes essas reações contrárias, então, elas vêm de um desconhecimento, acho que é uma falta de entendimento desse sistema, né, que é a nossa cidade e a mobilidade urbana, e também do medo de experimentar uma nova maneira de se deslocar pela cidade. A gente sabe que toda mudança, né, nós somos humanos, toda mudança gera um certo receio inicial. Só que a pandemia, acho que já entrando num contexto de pandemia, né? Acho que além de toda a tragédia humanitária de saúde e de economia que ela nos trouxe, ela teve, acho que um aspecto de fazer a gente repensar, né, esses nossos deslocamentos diários. E ela fez com que mais pessoas olhem para a bicicleta como modo de transporte em diversas cidades do mundo. Se a gente parar para olhar, acho que num passado recente, a bicicleta ela tem se mostrado um veículo que promove a resiliência urbana. Acho que em várias situações de crise, ela se mostrou uma alternativa viável e ela foi rapidamente adotada pela população. Acho que alguns exemplos recentes. O terremoto no México, em 2017, quando a cidade estava em escombros, os primeiros resgates, os primeiros deslocamentos, mantimentos foram levados de bicicleta. A gente teve em 2018, em São Paulo, dois episódios. Foi a queda de um viaduto na Marginal Pinheiros, não sei se vocês lembram, e foi no mesmo ano também da greve dos caminhoneiros. E ali os contadores, especialmente da Faria Lima, na região de Pinheiros, em São Paulo, mostraram um crescimento muito, muito forte do uso da bicicleta como alternativa a essas duas situações novas que estavam sendo enfrentadas naquele ano. E a pandemia, eu acho que trouxe aí um movimento parecido também, né? A gente houve um aumento do interesse da população na bicicleta e que internacionalmente fez muitos governos apostarem nela contra o colapso. Tá? E não foi à toa que a própria Organização Mundial da Saúde recomendou
a bicicleta como uma medida de resposta à pandemia, né? O uso da bicicleta na cidade. Acho que algumas cidades já tinham planos de implementação de redes cicloviárias e aceleraram a implementação, como foi o caso de Milão, que logo no início da pandemia implementou rotas cicloviárias, alargou calçadas em vias importantes. Então, de um planejamento que era de longo prazo, foi implementado num prazo bem menor. Na América Latina, a gente teve alguns avanços. A gente teve em Bogotá, implementou 84 quilômetros de vias temporárias paralelas a corredores de BRT, com o intuito de desafogar o transporte público naquele momento e de proporcionar uma alternativa mais saudável ao ar livre de deslocamento para as pessoas. E quase todos esses 84 quilômetros viraram permanentes depois. A Cidade do México também implementou uma ciclovia temporária inicialmente ao longo de uma das vias mais importantes da cidade, também ladeando um corredor de BRT, e essa foi a Avenida Insurgentes, e essa ciclovia foi posteriormente implementada também de forma permanente. Buenos Aires implementou poucos quilômetros de infraestrutura, mas ainda assim ele já tinha uma rede ali no microcentro, né? Mas resolveu enfrentar algumas vias arteriais, algumas vias importantes. E recentemente aí saíram alguns estudos dizendo que o uso da bicicleta cresceu 27% durante a pandemia em Buenos Aires. Aqui no Brasil a gente viu poucos avanços ou avanços tímidos em termos de infraestrutura. Acho que de um modo geral a bicicleta ela não foi abraçada pelos governos como uma grande resposta à pandemia. Ela acabou sendo um desenvolvimento paralelo, com um pouco menos de atenção do que poderia ter tido. Mas a gente viu também esse crescimento espontâneo no interesse da bicicleta, acho que, e ele permanece, né? Não é que eu acho que a pandemia não acabou, né? Mas a gente aí tem alguns resquícios, alguns respiros, e depois a gente lembra que ela não terminou ainda. Mas a gente sabe que aí em 2020 o número de bicicletas vendidas no Brasil aumentou 50% se comparado com 2019, esse é um dado da Abraciclo. A gente tem alguns dados da CT, né, da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, que mostram que no primeiro trimestre de 2021 houve um crescimento de 22% do número de ciclistas em algumas das vias principais de São Paulo. Tá? Em termos de infraestrutura nova, o que a gente viu aqui no Brasil? Acho que Fortaleza foi proporcionalmente a cidade que mais implantou infraestrutura nesse último ano, aí, com mais de quase 80 quilômetros de infraestrutura nova, mas também uma cidade que vem investindo na bicicleta, não é de hoje, que já tem um planejamento, então na hora da crise soube direcionar os seus recursos para acelerar essa implementação. Belo Horizonte implementou algumas conexões importantes também, fez uma infraestrutura importante em um viaduto, que foi bem divulgada, acho que nos últimos meses. São Paulo implementou alguma coisa, Recife teve alguns pequenos trechos, acho que Niterói também, né? Acho que vocês implementaram alguma coisa, se não me engano, até me corrijam depois. Acho que o Felipe vai poder trazer um pouco mais de informação sobre isso. E eu acho que, em geral, a gente podia ter aproveitado melhor o momento da pandemia para potencializar a implantação de redes cicloviárias no Brasil, mas, por outro lado, esse momento ele não está perdido, né? A gente sabe que, aí, infelizmente, a gente ainda tem muitos trabalhadores se expondo, como sempre teve, né, a riscos a circular de bicicleta nas cidades, mesmo sem infraestrutura, que é uma infraestrutura que já deveria existir há tempo, segundo a nossa legislação federal, né? A bicicleta, hoje, ela já é uma prioridade na nossa legislação, essa legislação só não é cumprida de maneira geral e genérica no Brasil. A gente sabe que a gente está aí com um índice de desemprego altíssimo, um sistema de transporte público que está colapsando, está com ônibus menos frequentes, ônibus cheios, e a pandemia não terminou. O home office, como bem trouxe o prefeito também, ele deve permanecer para parte da população, mas, por outro lado, a gente sabe que é um recorte específico de população e que a grande maioria dos trabalhadores brasileiros continua se deslocando para trabalhar. E a bicicleta ela pode atender a ambos os públicos. Acho que tantas pessoas que estão passando mais tempo em casa e passaram a fazer deslocamentos mais curtos no próprio bairro, estão aí trabalhando em casa, estão pegando a bicicleta para ir ao comércio, a fazer pequenos deslocamentos no dia a dia, quanto aos trabalhadores que fazem trajetos mais longos e que podem e devem ser conectados com o transporte público. A gente já tem aí, por outro lado, algumas pesquisas mostrando que quem tem condições financeiras, também está usando mais o carro, seja por aplicativo, seja procurando um veículo próprio, e aí a gente inclui também a motocicleta.
E se a gente parar para pensar que a nossa mobilidade ela já estava colapsando antes da pandemia, né? A gente sabia que as cidades elas já estavam congestionadas, a gente já tinha um custo financeiro alto aí de congestionamentos e de imobilidade nas nossas cidades, além de todos os custos sociais e de saúde. E a gente sabe que a causa principal desse caos aí na mobilidade é o uso indiscriminado do automóvel. Então, como que vai ser esse novo normal, né, que a gente tanto fala, se as pessoas começarem a usar mais o carro? Então, a gente não sabe, a gente tem ciência do caos que isso pode ser e da problemática que isso pode trazer, que não se reverte fácil depois. E por que a gente vai deixar isso acontecer quando a gente sabe que a gente tem uma alternativa barata, saudável, sustentável, que pode ajudar de forma rápida nessa equação e pode proporcionar mais qualidade de vida para a população? Então, a gente não tem desculpa mais para não implementar infraestrutura cicloviária, né? Então, e a gente sabe que, por mais que a gente saiba que a bicicleta ela não vai resolver sozinha todos os problemas da mobilidade urbana, a gente precisa também, acho que, investir, né, no transporte público, que é o que a gente está vendo, e na integração, para potencializar o alcance dela. Eu acho que a Mariane trouxe aí exemplos importantes dos estacionamentos em Copenhague. E a Niterói já tem uma referência nacional de integração, que é o Bicicletário da Araribóia. E eu acho que vocês estão dando um passo a mais muito importante nesse sentido, que é o curso, que ajuda, eu acho que, a trazer, né, a disseminar essas ideias, porque no momento que a gente tem uma equipe, um grupo de servidores que entendem a importância da bicicleta e entendem o porquê dela estar sendo implementada, a ideia é que a gente entre aí num círculo vicioso positivo, né, um círculo virtuoso, que quanto mais a gente entende, mais a gente acredita, mais a gente vê o resultado e mais ciclistas a gente atrai. A gente sabe também que a demanda, né, ela é muito influenciada pela existência de infraestrutura, como também bem trouxe a Mariane. Quanto mais mulheres a gente vê, é um indicador usado internacionalmente, o número de mulheres pedalando indica um certo nível de segurança na infraestrutura, porque também não é fazer qualquer infraestrutura, se a infraestrutura ela é de uma qualidade, a gente não atrai novos ciclistas, então aí a gente acaba corroborando para aquele entendimento de que a infraestrutura foi implementada, mas não tem ciclista, vamos devolver ela para o automóvel. Quando a gente sabe que se a infraestrutura ela tem qualidade, as pessoas vão se sentir seguras e vão usar, então a infraestrutura atrai demanda, sim. Essa é a maneira da gente estimular a demanda, é implementando infraestrutura de qualidade. E eu acho que, especialmente no contexto brasileiro, quando a gente tem aí toda me faltou a palavra agora, todos os profissionais de uma prefeitura, com esse entendimento, a gente só tem a ganhar, né, e a potencializar tanto a implementação de infraestrutura quanto o próprio uso da bicicleta. Então, e acho que é uma iniciativa ainda inovadora no Brasil, apesar do nosso tamanho, acho que não sei se tem algum outro, até vocês já devem ter feito esse mapeamento, mas desconheço algum outro município que tenha tomado essa iniciativa de produzir seu próprio curso para disponibilizar para servidores. Então, eu espero que sirva de inspiração para outras cidades e fecho aqui com um parabéns e sucesso para vocês. Acho que deixa mais tempo para a gente discutir depois. Perfeito, Daniele. Muito obrigada pela sua fala, pela sua participação, né, pela participação do ITDP, tanto hoje no nosso webinário quanto no nosso curso. O ITDP Brasil representa um instituto de muita importância, né, para os avanços da mobilidade urbana e principalmente da mobilidade ativa nas nossas cidades. Então, muito obrigada. Eu vou passar, então, agora a palavra para o nosso próximo participante, Felipe. Felipe Simões é arquiteto e urbanista, formado pela Universidade Federal Fluminense com o tema Migração Modal e Mobilidade por Bicicleta. É morador de Niterói, ciclista urbano e entusiasta da bicicleta como solução de transportes nas cidades. Ele atua no programa Niterói de Bicicleta desde 2015 e atualmente é o coordenador da Coordenadoria Niterói de Bicicleta. Felipe, muito obrigada e seja bem-vindo. Eu que agradeço, Helena, pela belíssima mediação. Agradeço também a participação de todos os nossos ilustres convidados. Vou falar, na verdade, bem brevemente, eu queria trazer um pouquinho assim, sobre esse panorama da bicicleta nesse momento atual aqui em Niterói. Esse curso que vem sendo trabalhado e desenvolvido desde o início do ano
pela Diretoria de Educação e Comunicação, comandada pela Helena, da nossa coordenadoria, é uma grande conquista. A gente, como a Daniele bem colocou, formar é fundamental, e nós temos pelo menos 50 a 60 anos de rodoviarismo predominante no Brasil, tanto enquanto cultura de planejamento, quanto como a solução encontrada para os deslocamentos das nossas cidades, e contrapor essa cultura que está tão arraigada na sociedade civil e também no poder público é um grande desafio. Esse curso é um importante passo no sentido de construção dessa consciência de planejamento. Tá? Eu vou compartilhar minha tela brevemente e aproveito também para agradecer a CEPLAG por todo o trabalho conjunto, a Escola de Governo e Gestão também, que foi fundamental para dar toda a estrutura e infraestrutura necessárias para esse curso, da maneira como está sendo publicado. Só um segundo. Se vocês puderem só confirmar se vem. Estamos vendo, Felipe. Perfeito. Então, a Coordenadoria Niterói de Bicicleta, ela tem a missão de transformar Niterói em referência de mobilidade por bicicleta, promovendo a segurança viária, o conforto e a educação no trânsito com equidade e participação. A Daniele, ela mencionou algumas conquistas que outras cidades também tiveram nesse último ano pandêmico que passou. E em Niterói, eu diria que estamos num momento muito bom, agora, tanto com a liderança do ex-prefeito Rodrigo Neves, e agora também com o prefeito Axel, que também é criador do programa Niterói de Bicicleta, que é o predecessor da coordenadoria, né? Do ano passado para hoje, nós requalificamos 8 quilômetros de infraestrutura cicloviária, na verdade, que correspondem a todas as vias que chegam até o centro do município de Niterói, já implantando um novo padrão de sinalização viária e com a reconquista de alguns espaços excedentes nas vias, porque até falando um pouco de cultura, de planejamento, né, existe a prática habitual de que o espaço que é excedente, que a gente chama, né, o tal do mar de asfalto que sobra na via, ele é sempre dedicado ao automóvel. Né, e a nossa premissa básica dessa requalificação, em todas a infraestrutura que a gente vem implantando nesse período, é de reconquistar todo o espaço excedente, ou seja, o espaço do automóvel vai ser aquele necessário à circulação. O que sobra vai ser da bicicleta ou do pedestre. Essa é uma filosofia bastante importante nesse processo. Além disso, nos meses de junho e julho, nós implantamos 1,5 km de infraestrutura cicloviária, tanto na Rua Paulo Alves, no Ingá, quanto na Orla de São Francisco, que será estendida até o túnel Chaguetas Cafubá, totalmente segregada, e teremos novidades para o Barreto no mês que vem. O anúncio está próximo também. Bem, seguindo, nós temos a coordenadoria hoje se divide em 3 grandes áreas. A primeira é de infraestrutura, que cuida dos projetos, do projeto de monitoramento da malha, a parte de comunicação e educação para o trânsito, que vai falar dessa mudança cultural que é fundamental para que a bicicleta se torne cada vez mais uma solução efetiva em nossa cidade, né, e seja cada vez mais abraçada pela população, e também de maneira adequada, com segurança e educação para o trânsito. E o nosso setor de gestão de bicicletários, que hoje é responsável pelo bicicletário Araribóia e se incorporará também os próximos bicicletários fechados que ainda serão construídos. E eu gostaria de mencionar também, eu falei do que a gente vem construindo nesse último ano, e é fundamental a gente falar também de região oceânica. Né? Começamos a obra do primeiro lote do sistema cicloviário da região oceânica, com a implantação da ciclovia da Praia de Piratininga, que ao final dessas obras oferecerá um sistema cicloviário completo, interligado e seguro para todos os bairros da região oceânica.
A coordenadoria ela tem uma atuação bastante horizontal no que diz respeito às fases dos projetos com os quais trabalhamos. Então, atuamos desde o planejamento, passando pela execução, a gestão da infraestrutura e dos elementos que são implantados, o monitoramento do uso e a parte de comunicação. Então, eu destaco aqui alguns projetos muito emblemáticos, como, por exemplo, o sistema de bicicletas compartilhadas, o qual é uma meta da coordenadoria, ter o contrato de operação assinado até o final desse ano. A gente está em vias de lançar o edital para essa contratação. O próprio bicicletário Araribóia, as nossas contagens volumétricas anuais que realizamos nas principais vias da cidade, que monitoram o crescimento inegável do número de pessoas pedalando, e a nossa gerência da nossa comunicação online também, que é fundamental nessa parte de comunicação. As nossas principais metas até 2024 são a implantação de novos bicicletários e paraciclos, alcançar 100 quilômetros de rotas cicláveis no município com um novo padrão de sinalização, ou seja, requalificar o que já existe para adequar o novo padrão, e construir novas, pelo menos 55 quilômetros de infraestrutura cicloviária. Implantar o sistema de bicicletas compartilhadas, elaborar e implantar o Plano Municipal de Cicloturismo, para o qual nós já demos o primeiro passo, lançando o projeto conceitual desse plano, que já dá as diretrizes básicas do que será no futuro esse plano, e implementar um programa de ciclovias temporárias de lazer em todas as regiões do município, porque a gente vem identificando o uso da bicicleta para fins de lazer como uma excelente porta de entrada para que as pessoas passem a pedalar também para o trabalho. É uma forma de ganhar confiança e de ganhar familiaridade com esse modal. Então, é fundamental que isso esteja também no radar da coordenadoria. E, muito embora o nosso objetivo principal seja trabalhar sempre com a bicicleta como um modal de transporte para se somar às soluções que já existem na cidade. Mas a pergunta que eu queria responder aqui, na verdade, não é feita pelos ciclistas, é feita pelos não ciclistas, porque o município ele está empreendendo uma série de esforços e de investimentos para viabilizar a bicicleta como uma solução modal, efetiva, segura, direta e inclusiva. Bem, recentemente eu recebi um áudio de uma pessoa que estava indignada com uma ciclovia que estamos implantando, e a pergunta-chave do áudio dela era: vou ter que mudar meus hábitos? E olha, a nossa resposta é provavelmente não. Mas seria desejável se mudasse, mas provavelmente não. Até porque a bicicleta ela tem potencial, inclusive, de permitir aquelas pessoas que realmente precisam utilizar o automóvel que possam circular com mais agilidade e sem ficar preso desse trânsito gerado pelo excesso de carros na rua, né? Mas, além da questão da mobilidade, eu posso elencar aqui 3 grandes áreas para as quais a bicicleta dá soluções e tem um impacto muito positivo, né? Sendo a mobilidade sustentável a primeira, a questão da vitalidade urbana na sequência, e também a retomada econômica, que é um assunto tão especial agora nesse período que vivemos, onde os cenários pós-Covid já começam a se desenhar. Falando de mobilidade sustentável, a bicicleta ela tem o potencial de reduzir os tempos de deslocamento na cidade, não necessariamente o trânsito. O trânsito também, mas mais importante que o trânsito em si é a redução dos tempos de deslocamento, que é a média do quanto as pessoas demoram até chegar nos seus destinos. A redução, é claro, das emissões de carbono e também de outros poluentes, de forma geral, e o incentivo à saúde pública, porque é importante dizer que o aumento do nível de atividade física de uma população como um todo tem o potencial de reduzir a ocorrência de doenças
não transmissíveis, por exemplo, como doenças coronarianas. Inclusive, a gente adota uma ferramenta que foi desenvolvida pela Organização Mundial de Saúde, que ela se chama HIT, Ferramenta de Análise de Saúde e Econômica, alguma coisa assim na tradução direta. E ela oferece essa capacidade de modelar, na verdade, de testar modelagens para avaliar o impacto da bicicleta e da caminhada na redução da ocorrência desse tipo de morte, né? De morte por doenças não transmissíveis. E, bem, testando o plano de mobilidade da cidade, que prevê que até 2030 a gente tenha pelo menos 14% de todos os deslocamentos realizados de bicicleta no município, a gente deixam de ocorrer até 2030 30 mortes anuais por doenças coronarianas e relacionadas ao sedentarismo. Então, a bicicleta também oferece potenciais soluções para a saúde pública também e grandes benefícios. Falando da vitalidade urbana, a bicicleta promove o uso do espaço público na escala do pedestre, na velocidade mais próxima das pessoas que caminham. E isso é positivo porque gera um aumento da segurança pública desses espaços e ela em si atua como um vetor de qualificação urbana, porque à medida que a gente para de planejar apenas para o carro e passa a planejar na escala das pessoas que vão usar aquela rua, a gente se começa a verificar a escala das alterações que são necessárias para tornar uma determinada via adequada ao trânsito. Oi, gente. Boa tarde agora. Queria pedir desculpas, a gente teve um problema técnico, o YouTube simplesmente parou a nossa transmissão, depois a gente vai descobrir qual foi o motivo para que isso não aconteça de novo, então queria pedir desculpa para todo mundo que está nos assistindo, para os nossos convidados, Helena, Felipe. Para o Felipe, uma desculpa especial, porque foi interrompido no meio da fala, mas a gente já botou o link que vai a seguir para os convidados, então você pode continuar a sua apresentação. Desculpa novamente e agradeço a todo mundo pela compreensão. Evento ao vivo é assim mesmo. Beleza, Isabela, obrigado pela solução do problema. Vocês me ouvem e veem a apresentação? Sim. Perfeito. Então, eu falava aqui do nosso dia de Bike ao Trabalho de 2021, que incentivou os servidores a pedalarem até o trabalho nesse dia, na certeza de que esse é um hábito que se constrói a partir do momento que se passa a adotar efetivamente a bicicleta. E eu resgato agora a minha fala no início dessa apresentação. A gente tem décadas de rodoviarismo embutidos na cultura de planejamento de todas as cidades, de todo o nosso país, assim como até porque o setor público ele é um reflexo da sociedade para a qual ele trabalha. Né? E esse curso ele tem o objetivo exatamente de tanto sensibilizar, porque é importante que a bicicleta deixe de ser invisível à vista de muitos que planejam e da própria população, e também formar no sentido de dar ferramentas para que, na sua atuação enquanto servidor público, se possa propor e usar a bicicleta como uma ferramenta, como parte dessa atuação. Então, o curso, como a Helena já mencionou, ele é dividido em 7 módulos, sendo o primeiro uma sensibilização para a bicicleta, no qual a gente teve a honra de contar com a participação do ITDP Brasil, através da diretora Clarice Link. O segundo, um histórico geral da bicicleta, e também abordando o nosso histórico local, também em Niterói. E é muito legal que nós tivemos a presença ilustre do prefeito e do Cláudio Santos, também, que é uma figura histórica nesse setor aqui no município, ex-presidente da FECIERJ, a Federação do Estado, e também comerciante do setor, em Niterói.
O terceiro módulo ele fala de ativismo e qual a relação da bicicleta com a política e ativismo, falando sobre a sua realidade do mundo, do Brasil e Niterói. E tivemos a participação de 2 importantíssimos movimentos da cidade. No caso, o Bike Anjo ele é nacional, mas atua também em Niterói, e também o Pedal Sonoro. São, desde a criação dos respectivos movimentos, são peças chaves no cicloativismo aqui na cidade. O módulo 4 vai falar sobre meio ambiente e sustentabilidade, com o Luciano Paes, o nosso secretário do Clima. Ele menciona ecologia, sustentabilidade, bicicleta e comenta a relação da bicicleta com essas questões ambientais. O módulo 5, Educação no Trânsito, com a Priscila Rocha, do setor de Educação para o Trânsito da Nittrans, que é uma aula um pouco mais objetiva e que trata exatamente das regras de convivência, o uso correto das ciclovias, ciclofaixas e faixas compartilhadas e as regras de trânsito de forma geral aplicadas ao uso da bicicleta. O módulo 6, eu tive a oportunidade de falar junto com o João Pedro Boechat, que é responsável pela parte de planejamento da infraestrutura da coordenadoria, falar sobre as soluções de projeto e urbanismo, soluções viárias exitosas que incorporam a infraestrutura cicloviária. Esse é um curso mais voltado para a identificação desses tipos de infraestrutura e também para a apresentação de soluções de projeto, efetivamente. E o módulo 7, Bicicleta em Primeira Infância, que vai falar pelo convidado Thiago Benício, da relação da bicicleta com a primeira infância, a importância da apropriação dos espaços públicos pela bicicleta e pelas crianças. Como pensar a mobilidade para a primeira infância? E a pergunta que a gente quer, que ao final desse curso, que possa ser respondida, a gente quer que possa ser respondida ao final desse curso pelos servidores, é como a bicicleta pode ser inserida em sua atuação como servidor, nas diferentes áreas do município, nos diferentes setores, como a gente pode passar a planejar e passar a incluir a bicicleta na atuação de cada um. E bem, novamente, até se tratando de um webinar aberto, queria deixar novamente a coordenadoria à disposição de todos que tiverem dúvidas, comentários, sugestões. Nós estamos no Instagram, estamos no Facebook também, e, claro, através do aplicativo Colab, que é usado pela Prefeitura para receber as demandas da população que surgem sobre manutenção, sobre sugestões de novas infraestruturas, etc. E aproveitando para fazer um comentário sobre um questionamento que foi colocado no YouTube agora há pouco, que demandava um planejamento mais participativo da coordenadoria, queria reafirmar nosso compromisso com a participação. Estamos à disposição. A pandemia ela nos impõe um desafio que é como gerenciar a questão dos eventos presenciais, mas a gente espera muito em breve já fazer nossa primeira rodada de conversa lá no Bicicletário Araribóia, nos moldes das que já ocorreram em 2018, 2019, para que a gente possa apresentar em que pé estamos no planejamento cicloviário aqui no município e ter esse contato mais pessoal com as pessoas que pedalam. Isso para a gente é fundamental. Estamos de mudança, em breve teremos uma nova sede e quero também, de antemão, convidá-los uma vez passada a pandemia, a conhecer a nova sede do Niterói de Bicicleta. Obrigado, pessoal. Felipe, muito obrigado pela sua apresentação. Vamos, então, dar sequência aqui agora. A gente teve algumas perguntas, né, alguns comentários que foram colocados no chat. A gente vai trazer alguns, então, para a gente poder comentar e responder aqui. E eu gostaria de começar, então, chamando a nossa participante Daniele para responder uma pergunta que foi feita pela Jéssica G. A pergunta foi: policiamento em pontos estratégicos, por favor, ao longo das ciclovias e outros como lugares para guardar, parar as bikes. Aumentaram demais os casos de roubos e furtos. Além do policiamento, como resolver? Então,
né? A Jéssica está trazendo aqui essa questão. Gostaria que Daniela, então, por favor, comentasse, né, sobre como que a gente pode, né, quais ferramentas que a gente pode usar para melhorar ou resolver a questão da segurança, tanto para os ciclistas quanto das bicicletas nas vias. Bom, Jéssica, uma boa pergunta, né? Eu acho que está todo mundo exposto a isso. Eu acho que antes de focar na questão da bicicleta, acho que é importante a gente reconhecer, né, que infelizmente a gente tem um problema estrutural no Brasil, que ele vai se manifestar em qualquer tipo de infraestrutura que a gente desenvolver, né, seja no pedestre, seja no motorista do carro, no passageiro do ônibus, infelizmente a gente tem aí uma realidade de furtos e assaltos. Tá? Quando a gente fala a infraestrutura cicloviária, no momento de planejamento da infraestrutura, o que a gente pode ajudar, né, a reduzir esse índice? Porque eu acho que a questão estrutural ela vai estar de fundo, mas a gente pode tentar minimizar ou reduzir um pouco essa incidência, que é pensar nos usos que acontecem ao longo dessa infraestrutura cicloviária, então evitar que as rotas passem por lugares desertos, por paredes, por áreas onde a gente tenha um muro cegos, ou também eu acho que é uma relação muito direta com o planejamento urbano, né? A fazer com que a nossa própria cidade ela esteja voltada para a rua, então que a gente tenha diversos acessos de pedestres na mesma quadra, que a gente evite muros altos, que a legislação do município não permita que a gente tenha muros cegos, né? Que exista que a gente chama de vigilância natural, né? Que o próprio ambiente urbano ele intimida esse pequeno delito. Tá? Ele torna ele um pouco mais difícil porque tem outras pessoas circulando ali, seja o pedestre, seja até o próprio carro que está parado numa velocidade menor. Então, que a gente chama a Jane Jacobs, né, que é uma jornalista e ativista de urbanismo, falava muito nos olhos da rua. Né? Então, essa importância de ter outras pessoas ali convivendo e ocupando o mesmo espaço. Então, o que a gente puder fazer nesse sentido para movimentar esse entorno da infraestrutura cicloviária, a tendência é que a gente intimide esses pequenos delitos. E tem outras questões também já de segurança pública mesmo, que é o registro do furto de bicicletas, como é que ele é feito, a questão de abordagem a receptadores, né, porque essas bicicletas elas são roubadas, mas elas são receptadas e revendidas, então de tentar atuar de uma forma mais estrutural realmente nesse sistema organizado de roubo da bicicleta. A questão de iluminação também acabei esquecendo, eu ia falar. Também a iluminação é um ponto importante, então, e uma iluminação que ela não seja focada a nossa regra, né, que a gente tenha a iluminação alta e focada na via onde estão circulando os carros. Então, que a gente tenha aí elementos de iluminação que tenham uma altura mais baixa, mais próxima do ciclista, que estejam ali no curso mesmo da ciclovia e da calçada também. Perfeito, Daniele, muito obrigada pela resposta. Convido os demais participantes, Felipe, quem mais tiver vontade de comentar. Se não, eu vou trazer aqui uma segunda, na verdade, acho que eu já vou juntar duas perguntas aqui para trazer, que aí são mais específicas sobre a realidade da nossa malha cicloviária em Niterói, né? Então, vou pedir ao Felipe para responder. Uma pergunta foi a pergunta da Cíntia Oliveira, perguntando se tem algum projeto para criar uma ciclovia na Jansen de Melo e Marquês do Paraná, na altura do Guanabara. E, em seguida, se existe algum planejamento para conectar o MAC com a Estrada Frois, com uma ciclovia pela Orla de Caraí. Tem muitos ciclistas nesse trecho que pedalam na orla, pelo fluxo de carros ser muito intenso, seria importante ter ciclovia. Felipe, por favor. Bem, ambos os projetos estão no nosso radar de prioridades. Eu diria, inclusive, que o trecho da Marquês de Paraná Norte, Jansen de Melo, conectando Amaral Peixoto até a São Lourenço, é o trecho de infraestrutura cicloviária de maior importância ainda a ser implantado na cidade. Nós conseguimos resolver o trecho sul e ainda resta o trecho norte. Mas é importante dizer que é um trecho de altíssima complexidade. Infelizmente, a gente não consegue dar uma solução, como é feito em outras vias, através de sinalização horizontal e vertical. Ali a gente
ali será necessária um projeto de requalificação e reorganização completa daquela via, até para atender também o modal pedestre, até para atender as pessoas que caminham naquela via e que muitas vezes têm obstáculos ou calçadas muito estreitas, etc. Esse é um projeto que está presente no nosso plano de mobilidade, e assim como o projeto Orla, que é um projeto de reestruturação com ciclovia de toda a orla de Niterói, do mercado de peixe na Ponta da Areia até o bairro de Charitas. E só que nós tivemos, em 2020, melhor, não sei se é o termo adequado, mas é um contratempo chamado a pandemia da Covid-19, que impactou diretamente na nossa capacidade de investimento enquanto prefeitura. Nós tivemos um esforço gigantesco de reprogramação orçamentária, exatamente para poder salvar vidas, colocar à disposição novos leitos e criar uma série de programas de auxílio econômico e financeiro que pudessem ajudar a população a passar por esse momento de emergência, não somente sanitária, mas também econômica. E por isso que muitos desses projetos que estavam previstos para serem executados ao longo de 2020, ao longo de 2021, eles tiveram de ter sua execução prorrogada, postergada para os próximos anos. Mas é importante dizer que, em especial, o trecho da Jansen de Mello está sim no nosso radar, é uma grande prioridade. No início do governo, inclusive, o Axel chamou a mim e ao secretário de Urbanismo para expressar especificamente a urgência da solução cicloviária para esse trecho. Perfeito, Felipe. Muito obrigada pela resposta. E surgiu agora aqui também mais uma pergunta do Gabriel Sérgio, no chat, que são quantos quilômetros de ciclovia em Niterói atualmente? Atualmente nós temos 47,5 quilômetros em Niterói. Mas é importante dizer, talvez a Daniele possa até falar um pouco melhor sobre isso, que essa métrica da quilometragem ela não é necessariamente a melhor forma de comparação, em especial entre cidades, ou a melhor forma de determinação, de determinar o quão ciclável é uma cidade. Até porque a gente tem outras variáveis, como a qualidade propriamente dita dessa infraestrutura, e também a presença de infraestrutura nos principais eixos de deslocamento da cidade que permitam, em especial, esse deslocamento casa-trabalho ou intrabairro propriamente dito, de acontecer. Em Niterói, por exemplo, tem o eixo Barcas até São Francisco, pelo menos, completamente servido por ciclovias segregadas. Teve a conclusão da Marquês de Paranaçu, como eu mencionei, no finalzinho de 2019, que completou esse eixo e que atende a pelo menos 30% de toda a população do município. Perfeito, obrigado. Daniele, você quer comentar também? Acho que o Felipe falou bem já, mas eu acho que só complementando, realmente o ITDP monitora um indicador que a gente chama de PNB, né, que vem do inglês do People Near Bikes, que é a quantidade de pessoas que vivem numa distância de até 300 metros da infraestrutura cicloviária. Tá? Tentando tirar o foco só dessa questão da extensão, né, que a gente no Brasil a gente está muito habituado a essas competições de quilometragem, que elas são competições saudáveis, né? Qual é a cidade que tem mais quilômetros de infraestrutura, mas não necessariamente uma infraestrutura, muitos quilômetros significam que os ciclistas estão seguros ou que eles têm acesso a essa infraestrutura, né? Então, acho que o Felipe colocou muito bem. Perfeito. Obrigada, Daniele. Bom, obrigado, Felipe, obrigado, Daniele, obrigado a todos os participantes que ficaram aqui com a gente até o final, todo mundo que também assistiu a gente no canal do YouTube. Aproveitar para dizer que essa live, né, essa transmissão vai ficar salva no canal da EGG. E, mais uma vez, aqui, retificar o convite para que vocês acompanhem todas as redes, tanto da Escola de Governo e Gestão, da EGG, quanto da Coordenadoria Niterói de Bicicleta, nas nossas páginas públicas, nas nossas redes sociais, para irem acompanhando o lançamento do nosso curso amanhã, as nossas ações que vamos ter amanhã no Dia Nacional do Ciclista,
e futuramente também o lançamento desse material ao público em geral. Então, mais uma vez, muito obrigada a todo mundo que participou. Obrigada a você, Isabela, em nome da EGG, por toda a parceria, por todo o apoio. E eu passo a palavra, então, agora para você, para a gente encerrar nosso evento. Bom, eu também queria agradecer, queria deixar todo mundo tranquilo, porque a gente vai juntar os 2 vídeos e vai ficar em um só no YouTube. Então, para quem for assistir depois, não vai precisar se preocupar. E reforçar o convite da Helena de acompanhar as nossas redes, porque a gente está com bastante projeto em conjunto, não só para os servidores públicos, mas também para a população. Eu me mudei para Niterói há pouco tempo, comprei minha bicicleta, até falei com a Helena, então eu estou muito, muito feliz com essa de morar numa cidade que incentiva o uso da bicicleta. Eu nunca nem tirei minha carteira de motorista, já falo logo, então eu sou totalmente da bicicleta. E é isso, gente, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que está nos acompanhando até agora e todo mundo que vai assistir esse webinário no futuro, porque a gente vem acompanhando e a gente sabe que às vezes não é no horário que a pessoa pode assistir, mas vai ficar gravado para a eternidade. É isso. E assim eu fecho aqui o canal. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Não? Perfeito, Isabela. Obrigada. Então, é isso. Fechamos, então, e boa tarde para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, parabéns, gente. Aí, bom curso para todo mundo. Tchau. Bom curso. Bom curso.